Olá, eu sou o professor Luiz Henrique Bembo e retorno aqui com o nosso assunto de Química no Instituto Federal do Tocantins. Nos nossos últimos encontros, nós falávamos sobre a constituição da matéria. O que a matéria é feita? Chegamos a compreender sobre o modelo atômico de Dalton, né? Como ele foi formulado, a sua diferença entre um modelo científico e uma teoria filosófica. E agora, iniciamos a nossa jornada pela tabela periódica dos elementos químicos. Pois bem, tudo que existe e é conhecido tem seus ingredientes. E esses ingredientes do universo são os elementos químicos presentes na tabela periódica. Mas será que esses elementos químicos sempre estiveram organizados, sempre foram amplamente conhecidos, tal como nós sabemos hoje? Acho que não, né? Pois bem, no início do século XIX, ali por volta de 1829, só existiam 30 elementos químicos conhecidos. Um pouco mais tarde já eram 61. E atualmente reconhecemos, sendo que alguns são artificiais, mas já chegamos à marca de 118 elementos químicos conhecidos. E eles são organizados de uma forma que facilita muito a vida dos químicos e o estudo da química. Mas nem sempre foi assim. E para a gente entender isso, teremos que conhecer aqui um personagem icônico da química, que é o senhor Dmitri Ivanovich Mendeleev, que viveu ali no século XIX até o início do século XX. Esse russo era conhecido por sua organização e contribuiu com a química para chegar na tabela periódica como conhecemos hoje. E como que ele fez isso? Ele, sendo muito organizado, ele anotava sobre os elementos químicos as suas propriedades, né, as características desses elementos, em cartas, como se fossem cartas de baralho. E despendia o seu tempo em tentar organizar essas cartas de uma maneira lógica, né, sobre o quanto esses elementos são parecidos, né, sobre a similaridade desses elementos químicos. Pois bem, essas tentativas tiveram sucesso e chegamos à tabela periódica que nós conhecemos hoje e vamos entender como ela é organizada. Para a gente compreender e iniciar esse assunto da tabela periódica, é muito importante que entendamos o que vem a ser um elemento químico, né? Então, algo elementar é aquilo que é o mais simples possível. Então, quando temos um material e tentamos simplificar esse material, tentaremos quebrá-lo, né? Degradar esse material até que ele chegue ao mais simples possível, que no caso são os elementos químicos. Essa substância simples, não é possível você pegar ela e transformar em algo mais simples do que ela. Um exemplo, temos a água. A molécula de água é constituída por hidrogênio e oxigênio, então é uma molécula H2O. Para que eu chegue na forma elementar, essa molécula ela é quebrada, transformando em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio não é possível de ser transformado em algo mais simples, porque já chegou à sua forma elementar. Então o hidrogênio é um dos ingredientes aí do universo, de tudo isso que nós conhecemos. E para representar os elementos químicos na tabela periódica, utilizamos letras e números. E esses elementos têm nomes. Um exemplo aqui, que está na tela, é o lítio. O lítio é o elemento químico de número 3. Então, eles são organizados em número atômico, né? Esse número que identifica. A sua simbologia são duas letras, né? O L e o I,
Sendo que, sempre que esse elemento químico for representado por duas letras, a primeira deve ser maiúscula e a seguinte minúscula. Professor, na minha tabela periódica tem elementos de 3 letras. Sim, algumas tabelas anteriores, né? Elas tinham alguns elementos químicos, os elementos artificiais lá no finalzinho da tabela, que eram representados com 3 letras. Mas na última atualização, né, já veio essa mudança na representação desses elementos, sendo agora somente elementos com 2 letras na tabela periódica. Então, sempre que tiver 2 letras, a seguinte vai ser minúscula. Eles têm nome, né? Lembrando que esse nome varia de acordo com o idioma, e também o seu peso atômico. Pois bem, agora que você entende de elementos químicos, você está preparado para a nossa próxima aula para entender como esses elementos químicos são organizados. Te encontro lá.